Boa tarde. Acabamos de sair aqui de uma sessão de psicodrama público. Hoje é dia 29 de setembro de 2024. O tema da sessão é como é que nós vamos fazer, e a direção foi minha, Valéria Barcelos. Eu conto aqui com a participação da Bianca, do Flávio e da Ana Luísa, que estiveram presentes no psicodrama de hoje, para comentar um pouco sobre a sessão. A gente teve em torno de... Teve momentos que tinham 24 pessoas, foi em torno de 21 pessoas durante todo o trabalho. Tá? Então, eu vou pedir para Bianca abrir o microfone e comentar um pouco, Bianca, assim, quais foram os momentos em que você se sentiu um certo desequilíbrio, uma desarmonia, quando a cena te convocou, mexeu com os teus sentimentos. Bom, acho que na cena em que tinha um jovem tocando na Paulista e os policiais foram pedir para ele se retirar, sendo que é um espaço público, ele tinha direito de estar ali. Eu acho que eu senti vontade de gritar na cara do policial: racista, você está sendo racista. É, é uma situação que a gente debate muito dentro da sala de aula também. Então, acho que é um assunto que é bem sensível, porque é a falta, acho que é algo que a gente trabalhou bastante na sessão, a questão da falta da empatia, de se colocar no lugar do outro, de não considerar aquela pessoa que está ali na sua frente um outro ser humano, uma outra pessoa. E aí, a partir disso, você realmente consegue direcionar o seu afeto e entender o outro. Então, acho que foi uma cena que mexeu comigo. Sim, só para assinalar que esse músico era negro, preto, né? Agora tem que falar preto, não negro. Então, como essa discriminação acontece, quer dizer, por toda a Paulista tinha milhares de músicos e justo ele não podia tocar. Mas ele foi defendido por alguém que fortaleceu ele, deu alguns passos à frente, para outra, um pouquinho para além daquele lugar da calçada, e ele tocou, fez sucesso, encheu de gente e tal, né? Mas a gente fez uma dramatização um pouco diferente do que foi na realidade, né? Trouxe até um policial que não aconteceu. Foi uma pessoa, um transeunte, né? Que falou, que se implicou lá na história, né? Impedindo que ele tocasse, querendo impedir que ele tocasse. Vamos lá, Ana Luísa. Obrigada, Bianca. Ana Luísa. A cena que me pegou mais foi a do mercado, porque não só a pessoa, tipo, ignorou o ser humano, as diferenças, como ela meio que desumanizou, porque colocou que, tipo, esse produto não é para você, é um produto para alguém como você. Então, Qual era tipo, a característica desse alguém? Tinha foi sobre a homofobia. O personagem estava usando uma roupa rosa, uma blusa rosa, sendo um homem. O personagem 2 automaticamente colocou ele como uma pessoa homossexual. E fez essa desumanização dele, porque por, por algo que ela supôs, ele tinha que ter, tipo, consumir algo apenas para pessoas como ele. Isso foi uma suposição, nem era. O personagem nunca, tipo, falou que era. A pessoa olhou, a gente supõe algo, a gente só olha e, tipo, coloca a pessoa como algo que ela não é. É o julgamento que a gente tem, assim, por informação nenhuma. E essa desumanização que a gente tem por algo diferente. A gente não consegue lidar com algo que pode ser diferente da gente. Então a gente afasta, a Uhum, gente marginaliza o diferente. Isso me uhum. mexeu comigo. É isso. Tocou O, comigo. o certo é ser como a gente, né? Como se o certo fosse ser como a É, gente, não pudesse existir outra forma de ser, né? e Ninguém quando está existe, certo. É, você tem que ficar escondido, afastado do convívio. interessante, você está falando. Obrigada, Ana Luísa. Eu que Flávio. agradeço.
Olá. é, Então, a cena que me pegou foi de uma pessoa que ia fazer um exame, né? E ela chegou no hospital, longe pra caramba, enfim, era um raio-x. E aí o atendente pegou o papel dela e falou assim, ó, hoje você não vai poder fazer o exame porque faltou o carimbo. E ela falou, nossa, meu Deus, né? Aquela coisa. E aí teve depois os comentários, os compartilhamentos que em algumas cidades, né, mais pequenas e tal, as pessoas têm essa coisa de levar alguma coisa, uma premiação para o atendente, para os médicos, né, um boi, um porco, né, enfim. E para uma outra pessoa chegou assim como uma coisa pesada mesmo, assim, tipo, poxa, por que o outro tem direito e eu não tenho esse direito, sabe? Uma coisa que não foi legal, né? Enfim. E aí essa coisa também do protocolo, né? De seguir esse protocolo também, por causa de um carimbo, a pessoa vai ter que fazer toda a volta para chegar e ser atendido de novo, né? Então tem toda essa questão que também é muita burocracia também, né? Então me impactou bastante nesse sentido, assim. É porque em cena, a atendente chegou a próxima pessoa para ser atendida. A primeira não pôde ser atendida porque faltava o carimbo, a segunda também não tinha o carimbo, mas ela Hum. suborna o Sim. atendente com uma pamonha, no caso, que ela tinha feito em casa, e tal, é uma coisa bem assim comum aqui no interior do Brasil, né, das cidades de São Paulo, da grande São Paulo e em muitos outros lugares, né? Então, assim, eu gostei muito da sessão de hoje, acho que o público participou bastante com esse tema de como é que nós vamos fazer, um tema aberto, que não significa nada, né? No sentido de não dirige para nada, é só uma pergunta aberta, né? Como é que nós vamos fazer? E se trabalhou um pouco a questão do preconceito em relação aos homossexuais, preconceito em relação à negritude, que mais que a gente trabalhou essa trabalhamos quando as pessoas não não ficam satisfeitas com o trabalho, com o serviço de um hospital, às vezes um hospital para situações de vida ou morte, como um hospital de transplante, em que, quando não tem sucesso nessa cirurgia de transplante, por exemplo, o paciente morre, né, porque é uma situação limite, né, de quem entre a vida e a morte, todo o pessoal que tentou e buscou e se esforçou ao máximo para colaborar para que o transplante tivesse sucesso, passa a ser tido como o inimigo da situação ou o grande culpado da falta de sucesso da cirurgia, por exemplo, de transplante, se o paciente vier a óbito, né? Então, médicos, enfermeiros, psicólogos são agredidos porque protagonizam esse transplante que não deu certo, vamos dizer assim, né? Então, dessa dificuldade de empatizar e se colocar no lugar do outro, que fez o máximo que pôde para que a situação desse certo. Então, como a violência e verbal e física no Brasil está na moda, vamos dizer assim, né? Acho que desde o período absolutamente sombrio de pandemia e de atrocidades que aconteceram no Brasil, onde ficou muito instigada a polarização, tanto em relação aos diferentes, né? No caso, apareceu aí sobre a negritude, sobre o homossexualismo, LGBTQIA+, né? Teve até uma pessoa que tomou o papel de trans, que foi muito interessante, como isso ficou acirrado. E ainda tem essa sombra muito grande na frente, do Brasil, assim, né? O Brasil não tem uma sombra de guerra, mas tem uma sombra de colonialismo, de submissão, de escravidão, de preconceito em relação à homossexualidade, que em outros países do mundo já está muito mais trabalhado do que aqui, né? No Brasil, infelizmente, mas a gente chega lá. E o que mais que eu poderia falar? Assim, acho que
Apareceu também Esperança, com uma história de uma neta que, junto ao seu avô, vai plantar milho, né? Então, assim, toda essa situação de cultivar o futuro, né? Você planta o milho, vai nascer o milho, você colhe o milho. Bonito, achei muito poético. O que mais, gente? A gente pode comentar. Vocês estão lembrando de Eu mais acho que alguma tem a ver coisa? também um pouco da polarização que a gente vive hoje também, né? Sim, Também acho que é bem pesado, né? A gente, não que as pessoas não se respeitam, né? Então é, você tem que gostar de tal coisa, né? Enfim, porque eu sou assim e você também tem que ser assim. Não, poxa, eu gosto disso e você gosta disso, que legal, que bacana, mas não é bem assim que acontece, né? No dia a dia é bem complicado em relação a isso. o diferente passa a ser ameaça, né? Ameaça porque desconfirma a identidade de quem o ataca, né? Então, todos temos que ser iguais, mas não, a riqueza humana está nas diferenças, né? Isso amplia os nossos horizontes, amplia a nossa visão de mundo, o nosso ser está no mundo, né? Para que que eu sirvo, para onde que eu vou, onde é que eu estou, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, não é um ou outro, são nós, é o grupo, né? O coletivo. E Então, é também isso. porque algumas pessoas são privilegiadas, né? Só porque tem fama, enfim, e aí passam na frente de várias pessoas que estão esperando há anos por um transplante, por exemplo, né? Então, acho que também impacta muito a gente, né? De falar, pô, a gente fica indignado, né? De ver uma cena Uhum. dessa e falar, poxa, pega a fila como qualquer um ser humano, né? E não Sim. só porque tem dinheiro, é famoso, e aí passa na frente, né? De várias, milhares de pessoas, né? Então, Então, obrigada, gente. Eu vou colocar aqui, para a gente terminar, um trecho de uma música que me ensinou por como é que vamos fazer, tá bom? É uma música do João Gilberto, que ele canta e toca junto com Caetano Veloso. Só um trecho que já chega na frase que foi meu mote, tá? Eu não comentei sobre isso. Vamos lá. Alice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. E eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer você. Doralice, eu bem... É isso, gente. Beijos. Até a próxima. até, obrigado. Claríssimo. Como é que nós vamos fazer?